Nunca imaginei que aos 68 anos de idade, eu descobriria que alguém da minha própria família queria me matar. Meu nome é Conceição Ferreira, e durante toda a minha vida, acreditei que família era sagrado, que o amor entre pais e filhos era inquebrantável. Como eu estava enganada. Nasci e cresci em uma época onde respeitávamos nossos mais velhos, onde cuidar dos pais na velhice era uma honra, não um fardo. Trabalhei 42 anos como vendedora na mesma loja de tecidos no centro de Campinas, acordando todos os dias às 5h30 da manhã para pegar 2 ônibus até chegar ao trabalho. Nunca faltei um dia sequer, nem quando estava doente. Criei meu filho Marcelo sozinha depois que meu marido faleceu em um acidente de trabalho, quando o menino tinha apenas 8 anos. Durante décadas me sacrifiquei para dar o melhor para aquele garoto. Trabalhei dobrado nos fins de semana fazendo costuras em casa para conseguir pagar a escola particular dele. Deixei de comprar roupas para mim para que ele pudesse ter tênis novos. Abri mão de namorar novamente porque queria me dedicar completamente à educação do meu único filho. Quando ele se casou com a Patrícia, dividi minha casa para que os dois pudessem economizar dinheiro e construir a vida deles. Ajudei a criar meu neto Guilherme desde que ele nasceu, cuidando do bebê enquanto os pais trabalhavam. Aos poucos fui percebendo que minha dedicação não era correspondida. Marcelo foi se afastando conforme os anos passavam. As visitas foram diminuindo, as conversas ficaram superficiais, os abraços se tornaram raros. Ele parecia sempre com pressa quando vinha me ver, olhando constantemente o relógio como se estar na minha presença fosse uma obrigação desagradável. Eu justificava esse comportamento pensando que ele estava apenas ocupado com o trabalho na oficina mecânica, que tinha suas preocupações de homem adulto. A Patrícia nunca escondeu que me considerava um estorvo. Desde o primeiro dia que ela entrou na nossa família, deixou claro que eu atrapalhava os planos deles. Sempre me tratou com frieza, respondendo minhas perguntas com monossílabos. Revirava os olhos quando eu dava sugestões sobre como cuidar do Guilherme. Várias vezes ouvi ela sussurrando para Marcelo que eu já deveria procurar um asilo, que eles precisavam de privacidade. Meu filho nunca me defendeu nessas situações. Com o tempo, aprendi a me conformar com a solidão. Minha rotina se resumia a cuidar da casa, assistir televisão e conversar com minha vizinha Lourdes, que se tornou minha única confidente. Ela também era viúva e entendia a dificuldade de envelhecer cercada de pessoas que não demonstravam carinho genuíno. Passávamos as tardes tomando café e comentando sobre os programas da televisão, sobre as mudanças no bairro, sobre como os jovens de hoje são diferentes. Durante os últimos meses, comecei a notar mudanças estranhas no comportamento do Marcelo. Ele voltou a me visitar com frequência, coisa que não acontecia há anos. No início, fiquei feliz pensando que meu filho havia amadurecido e finalmente reconhecido a importância de estar próximo da mãe. Ele chegava sempre carregando sacolas da farmácia, dizendo que havia conversado com um médico amigo e que era importante eu tomar vitaminas específicas para minha idade. Trazia remédios novos para minha pressão arterial, explicando que eram mais modernos e eficazes do que os que eu já tomava. Marcelo insistia para que eu engolisse os comprimidos na frente dele, alegando que queria ter certeza de que eu não esqueceria. Preparava chás especiais na minha cozinha, dizendo que havia aprendido receitas naturais que fariam bem para minha circulação. Sempre me oferecia sucos frescos que ele mesmo fazia, escolhendo frutas específicas que, segundo ele, tinham propriedades medicinais importantes para pessoas da minha idade. Eu ficava emocionada com tanto cuidado repentino. Também comecei a perceber que ele sempre perguntava sobre meus documentos, sobre onde eu guardava o título da casa, sobre minhas economias no banco. Dizia que estava preocupado caso algo acontecesse comigo, que queria se certificar de que tudo estivesse organizado. Várias vezes insistiu para que eu fizesse um testamento, alegando que era uma questão de responsabilidade deixar tudo documentado para evitar problemas futuros. Eu achava estranho ele tocar nesse assunto com tanta insistência, mas pensava que era apenas precaução de um filho preocupado. Nas últimas semanas, antes daquela terça-feira fatídica, comecei a me sentir diferente. Acordava com muito mais cansaço do que o normal. Sentia enjoos frequentes e uma fraqueza nas pernas que nunca havia experimentado antes.
Minha pressão arterial estava descontrolada apesar dos novos remédios que Marcelo trazia. Fui ao médico 2 vezes e ele não conseguiu identificar a causa desses sintomas. Disse que poderia ser apenas o avanço da idade. Recomendou alguns exames que não mostraram nada específico. Lourdes comentava que eu estava com uma aparência muito pálida e que parecia ter emagrecido bastante em pouco tempo. Ela insistia para que eu procurasse outro médico. Dizia que algo não estava certo com minha saúde. Eu mesma sentia que meu corpo estava reagindo de forma estranha, mas confiava nos cuidados que Marcelo estava tendo comigo. Pensava que os remédios novos ainda estavam fazendo efeito no meu organismo. Durante esse período, meu neto Guilherme também começou a me visitar mais vezes. O garoto de 16 anos sempre foi carinhoso comigo, mas percebi que ele estava diferente nas últimas visitas. Parecia nervoso, evitava olhar diretamente nos meus olhos quando conversávamos. Várias vezes o flagrei sussurrando no telefone, e quando eu me aproximava ele desligava rapidamente. Pensei que fosse assuntos de adolescente, namoradas ou problemas na escola. Guilherme começou a me fazer perguntas estranhas sobre minha saúde, sobre como eu me sentia, se eu tinha medo da morte. Quando questionei por que ele estava falando sobre esses assuntos pesados, ele mudava rapidamente de conversa. Uma vez o ouvi perguntando para o pai se pessoas idosas sentiam dor quando morriam. Marcelo respondeu alguma coisa baixinho que não conseguia escutar completamente. Naquela manhã de terça-feira, Guilherme veio tomar café comigo, como havia se tornado costume nas últimas semanas. Conversamos sobre os estudos dele, sobre seus planos para o futuro. Ele parecia mais ansioso que o normal, mexia constantemente nas mãos e olhava o celular a cada poucos minutos. Quando se levantou para ir embora, esqueceu o aparelho na mesa da cozinha. Só percebi depois que ele já havia saído. Algumas horas depois, precisei ligar para marcar uma consulta de rotina com meu cardiologista Dr. Antônio Ribeiro. Meu telefone fixo estava apresentando problemas na linha e não conseguia completar as chamadas. Lembrei do celular do Guilherme e decidi usá-lo rapidamente para fazer a ligação. Era um gesto simples, inocente, que qualquer avó faria sem pensar 2 vezes. Quando peguei o aparelho e a tela se iluminou, uma notificação apareceu bem na frente dos meus olhos. Era uma mensagem que gelou meu sangue e mudou minha vida para sempre. As palavras que li naquele momento destruíram tudo o que eu acreditava sobre família, sobre amor, sobre confiança. Uma frase que revelava um plano diabólico que estava sendo executado bem debaixo do meu nariz, envolvendo as 2 pessoas que eu mais amava no mundo. O que descobri naquele celular foi tão chocante que precisei me sentar imediatamente. Minhas mãos começaram a tremer descontroladamente e senti meu coração acelerar de uma forma que nunca havia experimentado. A realidade que se revelou diante de mim foi muito pior do que qualquer pesadelo que eu poderia ter imaginado. Era uma traição tão profunda que questionei tudo o que vivi até aquele momento. Aquela descoberta marcou o início da história mais terrível da minha vida. Uma revelação que mostraria até onde pode chegar a crueldade humana quando ganância e maldade se misturam. O que vi naquele celular me ensinou que nem sempre conhecemos realmente as pessoas que vivem ao nosso lado, mesmo quando essas pessoas são nosso próprio sangue. Estão preparados para conhecer todos os detalhes dessa descoberta devastadora? Conseguem imaginar o que uma avó sente ao descobrir que sua própria família planejava sua morte? De onde vocês estão assistindo este vídeo? Se ainda não são inscritos no canal Vovó Lembrou, se inscrevam agora porque essa história está apenas começando e vocês não vão acreditar no que ainda está por vir. A partir de agora, vou contar exatamente o que aconteceu naquele dia que mudou minha vida para sempre. Peguei o celular do Guilherme com a naturalidade de uma avó que sempre teve liberdade para usar os pertences da família quando necessário. O aparelho era daqueles modernos, com tela grande e várias funções que eu ainda estava aprendendo a usar. Meus dedos, já um pouco trêmulos pela idade, tocaram na tela para desbloqueá-la. Foi então que apareceu aquela notificação que mudaria minha existência completamente. Tudo certo com o veneno? Essa velha precisa morrer. Li uma vez, depois outra, e mais uma terceira vez. As palavras dançavam diante dos meus olhos como se fossem escritas em uma língua estrangeira que eu não conseguia compreender.
Meu cérebro se recusava a processar o significado daquelas palavras. Pensei inicialmente que fosse alguma propaganda de filme de terror, talvez um trailer de algum seriado policial que Guilherme costumava assistir. Os jovens de hoje consomem tanto entretenimento violento que não seria estranho receber esse tipo de conteúdo. Mas havia algo na forma como a mensagem estava escrita que me incomodava profundamente. Não parecia um texto promocional ou de ficção. Tinha um tom direto, objetivo, como uma pergunta real entre pessoas reais discutindo algo concreto. O uso da palavra velha me chamou a atenção de forma particular. Era uma forma desrespeitosa e cruel de se referir a uma pessoa idosa, mas ao mesmo tempo parecia pessoal, íntima, como se quem escreveu conhecesse bem a pessoa sobre quem estava falando. Minha primeira reação foi tentar encontrar uma explicação lógica e inocente para aquela mensagem. Talvez fosse um jogo online onde os participantes interpretavam personagens em cenários dramáticos. Sabia que Guilherme gostava de jogos no computador e no celular, alguns deles envolvendo estratégias complexas e histórias elaboradas. Poderia ser que ele estivesse participando de alguma dessas atividades e a mensagem fizesse parte de um roteiro fictício. Outra possibilidade que me ocorreu foi que alguém tivesse enviado aquilo por engano, confundindo o número do meu neto com outra pessoa. Erros desse tipo acontecem frequentemente com a tecnologia moderna. Pessoas digitam contatos errados ou selecionam nomes incorretos na lista telefônica. Seria uma coincidência terrível e perturbadora, mas explicaria por que uma mensagem tão sinistra chegou ao celular de um adolescente. Também cogitei que pudesse ser uma pegadinha de mau gosto de algum colega de escola do Guilherme. Adolescentes às vezes fazem brincadeiras cruéis uns com os outros, especialmente usando tecnologia para assustar ou chocar. Talvez algum conhecido dele tivesse decidido enviar mensagens assustadoras como forma de diversão doentia. Embora fosse uma explicação desagradável, ainda era menos aterrorizante do que considerar outras alternativas. Contudo, por mais que eu tentasse encontrar justificativas racionais, algo no meu coração começava a sussurrar que aquela mensagem tinha um significado mais sombrio. Uma intuição maternal antiga, desenvolvida ao longo de décadas cuidando da família, me alertava que eu estava diante de algo perigoso. Era como se meu instinto estivesse gritando para que eu prestasse atenção, para que não ignorasse aquele aviso. Decidi verificar de onde a mensagem havia chegado. Com dedos trêmulos, toquei no nome do remetente para ver os detalhes do contato. O que apareceu na tela fez meu mundo desabar completamente. O nome registrado era simplesmente Pai. Meu neto havia salvo o contato do próprio pai com essa denominação carinhosa e familiar. Isso significava que a mensagem não vinha de um estranho, não era um erro, não era uma pegadinha de adolescentes. A mensagem havia sido enviada pelo meu próprio filho, Marcelo. O choque foi tão intenso que precisei me apoiar na bancada da cozinha para não cair. Senti como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés, como se toda a realidade que eu conhecia tivesse se despedaçado em milhões de fragmentos. Meu filho, o homem que eu havia criado com tanto amor e dedicação, estava enviando mensagens sobre veneno e morte para seu próprio filho, meu neto. Durante vários minutos fiquei parada naquela cozinha, segurando o celular com mãos que tremiam descontroladamente. Tentava processar a informação, encontrar uma explicação alternativa, descobrir alguma forma de interpretar aquelas palavras que não fosse absolutamente devastadora. Mas por mais que minha mente se esforçasse, não conseguia fugir da conclusão óbvia e aterrorizante. Meu filho estava planejando me envenenar. A palavra velha na mensagem se referia a mim. Eu era a pessoa que precisava morrer segundo a perspectiva dele. O veneno mencionado era real, concreto. Provavelmente já estava sendo usado contra mim de alguma forma. E o mais chocante de tudo, ele estava envolvendo meu neto nesse plano diabólico, corrompendo um adolescente inocente para que participasse de um assassinato. Comecei a tremer tão intensamente que quase deixei o celular cair no chão. Senti uma mistura avassaladora de terror, traição, incredulidade e uma dor emocional tão profunda que parecia física. Era como se alguém tivesse enfiado uma faca no meu peito e a estivesse torcendo lentamente. O filho que eu havia amado incondicionalmente
pelo qual eu havia sacrificado minha juventude e meus sonhos, queria me matar. Mas a descoberta ficou ainda mais devastadora quando decidi ler as outras mensagens da conversa. Com mãos trêmulas e coração acelerado, abri o histórico completo da conversa entre Marcelo e Guilherme. O que encontrei foi uma sucessão de mensagens que revelavam um plano elaborado, calculado, cruel além da minha imaginação mais sombria. As mensagens mais antigas datavam de quase um mês atrás. Marcelo havia começado conversando de forma aparentemente inocente com o filho sobre minha saúde, perguntando se eu parecia bem, se eu havia comentado algo sobre dores ou desconfortos. Gradualmente, ele foi introduzindo ideias sobre como seria triste me ver sofrendo, sobre como pessoas muito idosas às vezes prefeririam descansar em paz do que continuar vivendo com limitações. O que mais me chocou foi perceber como Marcelo foi manipulando psicologicamente meu neto. Ele não chegou simplesmente falando sobre assassinato, foi construindo uma narrativa onde eu aparecia como alguém que estava sofrendo, que seria beneficiada por uma morte piedosa. Usava frases como "sua avó já viveu muito" e "seria um alívio para ela não sentir mais dor". Estava plantando sementes venenosas na mente do meu neto, fazendo com que o garoto começasse a ver minha morte como algo positivo. Em uma das mensagens, Marcelo escrevia: "Filho, você precisa entender que às vezes ajudar alguém significa fazer coisas difíceis. Sua avó está cansada, mesmo que não fale abertamente sobre isso. Nós podemos ajudá-la a encontrar paz." Era uma manipulação psicológica sofisticada, transformando um assassinato premeditado em um ato de misericórdia. Guilherme inicialmente resistia às sugestões do pai. Vi mensagens onde o garoto perguntava se não seria melhor levar-me a mais médicos, se não existiam tratamentos que poderiam me ajudar. Meu neto demonstrava preocupação genuína com meu bem-estar, questionando se realmente era necessário considerar alternativas tão drásticas. Isso me trouxe algum consolo em meio ao horror. Pelo menos inicialmente, meu neto havia tentado me proteger. Mas Marcelo foi persistente e manipulativo. Começou a falar sobre aspectos financeiros, explicando para Guilherme como nossa situação econômica melhoraria após minha morte. Mencionava a casa onde morávamos, que estava registrada em meu nome, e as economias que eu havia acumulado durante décadas de trabalho. Prometia que os dois dividiriam tudo, que poderiam viajar juntos, que Guilherme poderia ter coisas que sempre quis, mas que a família não podia pagar. "Pense no que podemos fazer com o dinheiro da casa da vovó", escreveu Marcelo em uma mensagem. "Você poderia ter um carro, poderíamos fazer aquela viagem para a Disney que sempre sonhamos. Sua avó não precisa mais dessas coisas, mas nós ainda temos vida inteira pela frente." Era uma sedução calculada, misturando promessas materiais com justificativas emocionais falsas. Percebi que meu filho havia estudado cuidadosamente como abordar um adolescente. Ele sabia exatamente quais botões apertar na mente do Guilherme. Falava sobre independência, sobre como eles poderiam ser homens da família, tomando decisões difíceis. Prometia segredos compartilhados e cumplicidade, fazendo meu neto se sentir importante e adulto por participar de algo que considerava como responsabilidade masculina. As mensagens também revelavam que Marcelo havia começado a colocar seu plano em ação há semanas. Ele mencionava ter comprado o produto em uma loja de materiais de construção, referindo-se aparentemente ao veneno para ratos que pretendia usar. Falava sobre dosagens, sobre como misturar pequenas quantidades nos meus medicamentos para que o processo fosse gradual e não levantasse suspeitas médicas. "Já comecei a colocar um pouco nos remédios dela", ele escreveu para Guilherme. "Mas preciso acelerar o processo. Se demorar muito, alguém pode desconfiar. Por isso preciso da sua ajuda, filho. Você tem acesso mais fácil à cozinha dela. Pode colocar uma dose maior no café ou no suco dela." Ler essas palavras foi como receber um soco no estômago. Entendi imediatamente por que havia estado me sentindo tão mal nas últimas semanas. Os enjoos, a fraqueza, a aparência pálida que Lourdes havia notado, tudo fazia sentido agora. Meu próprio filho estava me envenenando lentamente, transformando meus momentos de cuidado em tentativas de assassinato.
Lembrei de todas as vezes que ele havia insistido para eu tomar remédios novos na presença dele. Recordei dos chás especiais que ele preparava, dos sucos frescos que oferecia com tanto carinho aparente. Cada gesto que eu havia interpretado como amor filial era, na verdade, uma tentativa de me matar. Cada comprimido que eu engolia agradecida era uma dose a mais de veneno em meu organismo. O nível de premeditação era assustador. Marcelo havia pesquisado sobre venenos, sobre sintomas, sobre como fazer com que uma morte parecesse natural. Em uma das mensagens para Guilherme, ele explicava que veneno para ratos em pequenas doses causava sintomas similares aos de problemas cardíacos comuns em pessoas idosas. "Ninguém vai desconfiar", escreveu ele. "Vão pensar que foi o coração dela, que é normal na idade dela." Mais chocante ainda foi descobrir que ele havia consultado informalmente alguns conhecidos da área médica sobre sintomas de envenenamento, sempre disfarçando como curiosidade acadêmica ou preocupação com acidentes domésticos. Meu filho havia se preparado meticulosamente para me assassinar, estudando cada detalhe para garantir que não seria descoberto. As mensagens também mostravam como ele estava manipulando Guilherme para se tornar cúmplice ativo do crime. Inicialmente, meu neto seria apenas uma testemunha passiva, alguém que não questionaria a morte súbita da avó. Mas conforme o plano evoluía, Marcelo começou a pressionar o garoto para participar ativamente, aplicando doses maiores de veneno para acelerar o processo. "Filho, preciso que você entenda a importância do que estamos fazendo", ele escreveu. "Isso vai liberar sua avó do sofrimento e vai nos dar condições de vida muito melhores. Mas precisa ser rápido agora. Coloque uma colher cheia daquele pozinho no café dela amanhã de manhã. Vai ser indolor. Ela simplesmente vai adormecer e não vai mais acordar." A frieza dessas palavras me gelou completamente. Meu filho estava instruindo meu neto sobre como me assassinar com a mesma naturalidade com que ensinaria a trocar um pneu furado. Não havia hesitação, remorso ou reconhecimento da gravidade do que estavam planejando. Era pura ganância disfarçada de misericórdia, pura maldade mascarada como cuidado familiar. Guilherme, nas mensagens mais recentes, mostrava sinais de que estava cedendo à pressão psicológica do pai. Vi respostas where ele perguntava detalhes práticos sobre como executar o plano, demonstrando que havia cruzado a linha da resistência moral para a cumplicidade ativa. Meu neto, que eu havia ajudado a criar com tanto amor, estava sendo transformado em meu algoz. A última mensagem da conversa, enviada na manhã daquele dia terrível, era Marcelo perguntando se estava tudo certo com o veneno e reafirmando que essa velha precisa morrer. Era a confirmação final de que o plano estava em sua fase decisiva, de que eles estavam prontos para me assassinar nos próximos dias. Fiquei paralisada naquela cozinha, segurando o celular e tentando absorver a magnitude da traição que havia descoberto. Não era apenas a descoberta de que alguém queria me matar. Era a revelação de que as duas pessoas que eu mais amava no mundo haviam se unido contra mim, que meu próprio sangue havia se tornado o meu maior inimigo. Depois de ler todas aquelas mensagens horríveis, me sentei na cadeira da cozinha e comecei a chorar como nunca havia chorado antes. Não eram lágrimas comuns de tristeza, mas um pranto desesperado que vinha do fundo da minha alma. Era como se tudo o que eu havia construído durante quase 70 anos de vida tivesse desmoronado em questão de minutos. A dor era tão intensa que cheguei a pensar que meu coração poderia parar ali mesmo. Enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto, minha mente começou a trabalhar de forma acelerada, conectando pontos que antes pareciam desconexos. Agora eu entendia perfeitamente por que Marcelo havia mudado tanto o comportamento nas últimas semanas. Toda aquela atenção repentina, todos aqueles cuidados exagerados, não passavam de uma encenação macabra para disfarçar seus verdadeiros objetivos. Recordei-me da conversa que tivemos há cerca de 3 semanas, quando ele apareceu em casa com uma expressão séria e disse que precisava conversar comigo sobre assuntos importantes. Na época, pensei que finalmente ele havia amadurecido e reconhecido a importância de se aproximar da família. Ele se sentou exatamente onde eu estava agora e começou a falar sobre responsabilidades, sobre como era difícil ver uma mãe envelhecendo sozinha. "Mãe,
Eu fico preocupado vendo a senhora aqui sozinha. Ele havia dito naquela tarde. Se alguma coisa acontecer, como vamos saber? A senhora poderia passar mal e ficar horas sem socorro. Na época, suas palavras me tocaram profundamente. Pensei que finalmente meu filho estava demonstrando o carinho que eu sempre esperei dele. Como eu era ingênua. Agora percebia que ele estava plantando sementes de preocupação para justificar suas visitas frequentes. Lembrei também de quando ele começou a questionar sobre meus hábitos alimentares e rotinas médicas. A senhora tem tomado os remédios certinho? O médico disse alguma coisa sobre a dosagem? Essas perguntas, que me pareciam cuidado filial, eram na verdade parte de um reconhecimento para saber como ele poderia interferir em minha medicação sem que eu percebesse. Uma memória particularmente dolorosa me veio à mente. Há 2 semanas, Marcelo trouxe uma caixa de chocolates importados, daqueles caros que eu raramente comprava para mim mesma. Disse que havia visto na vitrine de uma loja e lembrado de como eu gostava de doces. Fiquei tão emocionada que até tirei uma foto para mostrar para Lourdes o quanto meu filho era atencioso. Agora me perguntava se aqueles chocolates também estavam contaminados com veneno. A lembrança que mais me machucava era de uma tarde quando flagrei Marcelo mexendo na minha caixa de medicamentos. Quando perguntei o que ele estava fazendo, ele respondeu com naturalidade que estava apenas organizando os comprimidos por horário para facilitar minha rotina. Mãe, a senhora às vezes confunde os horários. Vou separar tudo direitinho para evitar problemas. Eu agradeci a organização, sem saber que ele estava contaminando meus remédios com substâncias que poderiam me matar. Comecei a recordar também de mudanças no comportamento do Guilherme que agora faziam total sentido. Meu neto sempre foi um garoto alegre e comunicativo, mas nas últimas visitas ele parecia carregado, pensativo demais para um adolescente. Várias vezes o encontrei olhando para mim com uma expressão estranha, como se estivesse avaliando alguma coisa que eu não conseguia compreender. Uma tarde, há cerca de 10 dias, Guilherme me fez uma pergunta que na época me deixou confusa. Vovó, a senhora já pensou sobre o que acontece depois que a gente morre? Respondi que sim, que às vezes refletia sobre essas questões existenciais, mas que não tinha medo da morte quando ela chegasse naturalmente. Ele ficou em silêncio por um tempo, e depois murmurou algo como: "É melhor quando não sentimos dor." Agora eu entendia que aquela conversa não era curiosidade filosófica de adolescente. Meu neto estava sendo preparado psicologicamente pelo pai para aceitar minha morte como algo natural e até desejável. Marcelo estava envenenando não apenas meu corpo com substâncias tóxicas, mas também a mente do meu neto com ideias distorcidas sobre vida e morte. Outras memórias começaram a surgir como peças de um quebra-cabeças sinistro. Lembrei de uma manhã quando acordei me sentindo particularmente mal, com náuseas intensas e uma fraqueza extrema. Marcelo estava na cozinha preparando café quando desci. Ele me ajudou a sentar e disse: "Mãe, a senhora não está com uma aparência boa. Vou preparar um chá especial que vai fazer bem." O chá tinha um sabor ligeiramente amargo, diferente dos que eu costumava tomar, mas bebi tudo porque confiava no cuidado do meu filho. Após tomar aquele chá, passei o resto do dia com dores abdominais e uma sensação estranha de desorientação. Na época, atribuí isso a algum problema digestivo ou efeito colateral dos novos medicamentos. Nunca imaginei que meu próprio filho havia preparado aquela bebida com a intenção específica de me fazer mal. Também recordei de uma visita ao Dr. Antônio Ribeiro há 2 semanas, quando ele ficou preocupado com alguns resultados de exames. Minha pressão arterial estava descontrolada, apesar da medicação, e alguns indicadores no sangue mostravam alterações que ele não conseguia explicar. "Dona Conceição, esses sintomas são atípicos para seu histórico médico", ele havia comentado. "Vamos fazer alguns exames adicionais para investigar melhor." O médico chegou a perguntar se eu havia mudado alguma coisa na alimentação ou na rotina de medicamentos. Respondi que não, que estava tomando tudo exatamente como prescrito, apenas com alguns suplementos novos que meu filho havia recomendado. "Doutor, Antônio fez uma anotação sobre isso e disse que na próxima consulta queria ver todos os medicamentos que eu estava tomando, incluindo os suplementos.
Agora eu sabia que aqueles suplementos que Marcelo trazia eram provavelmente o veículo principal para o veneno. Ele havia encontrado uma forma inteligente de me envenenar sistematicamente sob o disfarce de cuidado com minha saúde. Cada vez que eu agradecia por ele se preocupar comigo, estava na verdade agradecendo por ele estar tentando me matar lentamente. A sensação de traição era absolutamente devastadora. Durante décadas, eu havia me sacrificado por aquele homem. Trabalhei em 2 empregos quando ele era adolescente para pagar seus estudos. Vendi joias que eram lembranças do meu casamento para comprar material escolar e roupas para ele. Passei noites em claro cuidando dele quando ficava doente. Nunca me casei novamente porque queria dedicar toda a minha energia e amor maternal a ele. Quando Marcelo se casou, dividi minha casa para que ele e Patrícia pudessem economizar dinheiro. Cuidei do Guilherme como se fosse meu próprio filho, acordando de madrugada para dar mamadeira, trocando fraldas, levando ao médico quando os pais estavam trabalhando. Nunca cobrei nada em troca. Nunca reclamei do trabalho extra ou da falta de privacidade. E assim ele me retribuía, planejando minha morte para ficar com minha herança. A ganância que motivava o plano de Marcelo me revoltava profundamente. A casa onde morávamos estava avaliada em um valor considerável devido à valorização do bairro ao longo dos anos. Minhas economias, acumuladas com muito sacrifício durante décadas de trabalho como vendedora, representavam uma quantia significativa para alguém da classe social dele. Mas para mim, aquela casa e aquele dinheiro eram a segurança da minha velhice, a garantia de que eu poderia viver dignamente sem depender de ninguém. O que mais me machucava era perceber que Marcelo havia calculado friamente quanto valia minha vida em termos financeiros. Para ele, eu era apenas um obstáculo entre ele e o dinheiro. Minha experiência de vida, minhas memórias, meus sentimentos, meus sonhos ainda não realizados, tudo isso não tinha valor algum comparado aos bens materiais que eu possuía. Comecei a me perguntar há quanto tempo ele planejava isso. As conversas sobre testamento que ele vinha puxando nos últimos meses ganhavam agora um significado sombrio. Ele não estava preocupado com organização familiar. Estava calculando exatamente quanto herdaria após minha morte. Cada pergunta sobre documentos e contas bancárias era parte de um inventário detalhado dos bens que logo seriam dele. A manipulação psicológica que ele havia usado contra o Guilherme me deixava particularmente furiosa. Meu neto era apenas um adolescente, uma mente ainda em formação, facilmente influenciável por uma figura de autoridade como o pai. Marcelo havia aproveitado essa vulnerabilidade para corromper um garoto inocente, transformando-o em cúmplice de um crime hediondo. Pensei em como Guilherme deveria estar se sentindo carregando esse segredo terrível. Um adolescente de 16 anos não tem maturidade emocional para lidar com a pressão de participar do assassinato da própria avó. Marcelo havia colocado um peso psicológico insuportável nos ombros de uma criança, apenas para facilitar a execução de seus planos criminosos. Também refleti sobre como Patrícia se encaixava nessa situação. Será que ela sabia do plano? Será que havia participado das discussões sobre como me eliminar? Ou Marcelo estava agindo sozinho, mantendo a esposa no escuro sobre suas intenções homicidas? De qualquer forma, eu sabia que ela ficaria feliz com minha morte, independentemente de saber ou não sobre o método escolhido. Lembrei de várias ocasiões em que flagrei Patrícia sussurrando coisas para Marcelo quando pensavam que eu não estava prestando atenção. Frases como, "Quando isso vai acabar?" e "Não aguento mais essa situação", ganhavam agora um significado potencialmente sinistro. Talvez ela estivesse pressionando o marido para encontrar uma solução definitiva para o que ela considerava o problema da sogra. A descoberta de que minha família queria me morta me fez questionar tudo sobre minha vida. Será que eu havia sido uma mãe terrível? Será que havia feito algo para merecer tanto ódio? Revisei mentalmente décadas de relacionamento com o Marcelo, procurando momentos em que eu pudesse ter falhado como mãe, situações em que minha presença pudesse ter causado problemas reais para ele. Mas por mais que eu refletisse, não conseguia encontrar justificativa para tamanho ódio. Eu havia sido uma mãe dedicada, trabalhadora, presente em todos os momentos importantes da vida dele.
Nunca fui uma pessoa difícil de conviver. Sempre respeitei o espaço da família dele. Nunca interferi em suas decisões como adulto. Minha única culpa era ter envelhecido e possuir bens que eles cobiçavam. A realidade cruel era que eu havia me tornado um estorvo na visão da minha própria família. Para eles, eu era uma velha inconveniente que ocupava espaço e recursos que poderiam ser melhor utilizados por pessoas mais jovens. Minha existência havia se tornado um obstáculo aos planos de vida deles, e a solução mais prática era simplesmente me eliminar. Essa percepção me encheu de uma revolta que eu nunca havia sentido antes. Durante toda a minha vida, eu havia acreditado nos valores tradicionais de família, na importância do respeito aos mais velhos, na obrigação moral dos filhos cuidarem dos pais na velhice. Descobrir que meu próprio filho havia rejeitado completamente esses princípios me fez questionar toda a estrutura moral na qual eu havia baseado minha existência. Enquanto essas reflexões dolorosas passavam pela minha mente, comecei a perceber que precisava tomar uma decisão sobre o que fazer com aquela descoberta terrível. Eu tinha em mãos evidências claras de que estavam tentando me assassinar. Não poderia simplesmente fingir que não sabia de nada e aguardar passivamente que eles completassem seu plano diabólico. Ao mesmo tempo, a ideia de denunciar meu próprio filho e meu neto às autoridades me parecia quase impossível de aceitar. Como uma mãe poderia entregar seu filho para a polícia? Como uma avó poderia destruir a vida de seu neto expondo sua participação em uma conspiração de assassinato? Mesmo sabendo que eles queriam me matar, meu instinto maternal ainda me fazia hesitar em tomar medidas que poderiam prejudicá-los. Mas então lembrei de uma frase que minha própria mãe costumava dizer quando eu era criança: "Quem planta vento, colhe tempestade." Marcelo e Guilherme haviam escolhido plantar sementes de traição e assassinato. Agora teriam que enfrentar as consequências de suas escolhas. Eu não poderia permitir que eles me matassem simplesmente para evitar causar problemas para a família. Depois de tomar a decisão de que não me deixaria assassinar passivamente, comecei a analisar sistematicamente tudo o que havia acontecido nos últimos meses. Era como se eu estivesse montando um quebra-cabeças macabro, onde cada peça revelava mais um aspecto do plano que estava sendo executado contra mim. Quanto mais eu pensava, mais detalhes sinistros emergiam das minhas lembranças. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a mudança radical no padrão de visitas do Marcelo. Durante anos, ele aparecia em casa talvez uma vez por mês. Sempre com pressa, sempre com desculpas para não ficar muito tempo. De repente, há cerca de 2 meses, ele começou a aparecer 2, às vezes 3 vezes por semana. Na época, atribuí isso a uma mudança positiva de comportamento, pensando que ele finalmente havia reconhecido a importância de manter contato próximo com a mãe. Mas agora eu percebia que essas visitas tinham um propósito muito específico. Ele não vinha para conversar comigo ou passar tempo de qualidade juntos. Chegava sempre direto na cozinha, mexia nos armários onde eu guardava os medicamentos, preparava bebidas que eu não havia pedido e insistia para que eu consumisse tudo na presença dele. Era um comportamento controlador disfarçado de cuidado. Lembrei de uma tarde específica, há cerca de 6 semanas, quando Marcelo apareceu em casa carregando várias sacolas da farmácia. "Mãe, conversei com um amigo que é técnico em farmácia e ele me recomendou alguns suplementos que vão fazer muito bem para a senhora." Ele havia dito com um sorriso que na época me pareceu carinhoso. Agora eu percebia que aquele sorriso era falso, calculado, parte de uma performance cuidadosamente ensaiada. Ele havia espalhado os frascos sobre a mesa da cozinha como se fosse um representante médico fazendo uma apresentação. "Esse aqui é para fortalecer os ossos. Esse é para melhorar a circulação. Esse outro vai ajudar com a digestão." Para cada frasco, ele tinha uma explicação detalhada sobre os benefícios que eu supostamente obteria. O que me impressionou na época foi como ele parecia ter pesquisado tanto sobre suplementos para idosos. Agora eu entendia que ele realmente havia pesquisado muito, mas não sobre suplementos. Ele havia estudado sobre venenos, sobre como disfarçá-los, sobre dosagens que causariam sintomas graduais sem levantar suspeitas imediatas. Aqueles frascos não continham vitaminas ou minerais benéficos.
continham substâncias tóxicas cuidadosamente dosadas para me matar lentamente. Outro padrão que comecei a identificar foi como Marcelo sempre insistia para ficar na cozinha durante suas visitas. Antes, quando vinha me ver esporadicamente, ele se acomodava na sala, assistia televisão comigo ou folheava revistas. Mas nas últimas semanas, ele sempre arranjava desculpas para ir até a cozinha. Vou preparar um lanche para nós. Ou, deixe que eu faça o café hoje. Ou, que tal um suco natural, mãe? Ele havia se tornado muito prestativo em relação à minha alimentação, sempre oferecendo para cozinhar algo especial ou preparar bebidas que, segundo ele, fariam bem para minha saúde. Na época, pensei que ele estivesse tentando compensar anos de distanciamento sendo extra-atencioso. Jamais imaginei que cada gesto aparentemente carinhoso era uma oportunidade para introduzir mais veneno em meu organismo. Uma memória particularmente perturbadora me veio à mente. Há 3 semanas, eu estava me sentindo especialmente fraca e com náuseas constantes. Comentei com Marcelo que talvez devesse ir ao pronto-socorro, porque estava passando mal há vários dias. Ele imediatamente se opôs à ideia, dizendo que hospitais eram lugares perigosos para pessoas idosas, que eu poderia pegar infecções graves lá. Mãe, o que a senhora tem são sintomas normais do envelhecimento, ele havia insistido. Não precisa se preocupar com cada mal-estar pequeno. O importante é continuar tomando os medicamentos direitinho e manter uma alimentação saudável. Ele até se ofereceu para ficar comigo por alguns dias para monitorar meus sintomas e garantir que eu estava tomando todos os remédios corretamente. Na época, fiquei tocada pela preocupação dele. Pensei que finalmente tinha um filho que se importava verdadeiramente com o meu bem-estar. Agora percebia que ele estava desesperado para me manter longe de médicos que poderiam detectar sinais de envenenamento em exames de sangue. Ele precisava que eu continuasse em casa, isolada, onde ele poderia continuar administrando doses controladas de veneno sem interferência médica. Comecei também a recordar de mudanças sutis no comportamento de outras pessoas ao meu redor. Lourdes, minha vizinha e melhor amiga, havia comentado várias vezes nas últimas semanas que eu estava com uma aparência muito diferente. Conceição, você está mais magra e pálida. Tem certeza de que está se alimentando bem? Ela perguntava com preocupação genuína. Eu sempre respondia que estava comendo normalmente, que talvez fosse apenas o calor ou algum remédio novo que estava me deixando com menos apetite. Mas Lourdes insistia que havia algo errado. Você está com olheiras fundas e a pele amarelada. Isso não é normal, minha filha. Deveria procurar outro médico para uma segunda opinião. Agora eu compreendia que Lourdes estava observando os efeitos físicos do envenenamento gradual que eu estava sofrendo. Meu corpo estava reagindo às substâncias tóxicas que Marcelo vinha introduzindo sistematicamente em minha alimentação e medicação. Os sintomas eram visíveis para quem me conhecia bem, mas eu não conseguia conectá-los a uma causa externa porque confiava completamente no meu filho. Outro sinal que deveria ter me alarmado foi a mudança no comportamento do próprio Guilherme durante nossas conversas. Meu neto sempre foi um garoto comunicativo e espontâneo, mas nas últimas semanas ele parecia estar constantemente preocupado com alguma coisa. Várias vezes o flagrei me olhando de forma estranha, como se estivesse avaliando minha condição física ou tentando decifrar algo em minha expressão. Uma tarde, há cerca de 2 semanas, Guilherme me perguntou do nada: Vovó, a senhora se sente feliz vivendo sozinha aqui? A pergunta me surpreendeu porque pareceu vir do nada. Respondi que sim, que gostava da minha independência, que tinha minha rotina e meus amigos no bairro. Ele ficou pensativo por um tempo e depois disse: Mas não deve ser fácil quando a pessoa fica mais velha e doente, né? Na época, interpretei aquilo como um adolescente começando a refletir sobre questões existenciais, sobre o processo natural de envelhecimento. Agora eu percebia que aquela conversa fazia parte do condicionamento psicológico que o pai estava fazendo nele. Guilherme estava sendo preparado para aceitar minha morte como algo natural e até desejável para uma pessoa na minha situação. Lembrei também de uma conversa estranha que tive com Guilherme há 10 dias. Ele me perguntou se eu tinha medo da morte, se acreditava em vida após a morte.
Se pensava que pessoas muito doentes às vezes prefeririam descansar em paz. Eram perguntas muito maduras e melancólicas para um garoto de 16 anos. Mas na época pensei que ele estivesse passando por uma fase filosófica comum na adolescência. Agora eu entendia que aquelas perguntas eram parte de um processo de normalização da ideia da minha morte. Marcelo estava usando o filho para testar minha disposição mental, para avaliar se eu estava psicologicamente preparada para morrer, se ofereceria resistência ou se aceitaria passivamente o que eles estavam planejando para mim. Um episódio que agora ganhava significado sinistro havia acontecido há uma semana. Eu estava na sala assistindo televisão quando ouvi Guilherme conversando ao telefone na varanda. Ele falava baixinho, mas consegui captar algumas frases. Não sei se consigo fazer isso. E se alguém descobrir? E tem certeza de que não vai doer? Quando ele percebeu que eu estava por perto, desligou rapidamente o telefone e disse que estava conversando com um colega sobre um trabalho escolar difícil. Na época, acreditei na explicação dele sem questionar. Agora percebia que ele estava conversando com o pai sobre os detalhes finais do plano para me assassinar, expressando suas dúvidas e medos sobre participar diretamente do crime. Outro padrão preocupante que identifiquei foi como Marcelo havia começado a fazer perguntas específicas sobre minha rotina diária. Ele queria saber exatamente que horas eu acordava, que horas tomava cada medicamento, que horas fazia as refeições, que horas ia dormir. Dizia que estava preocupado em garantir que eu mantivesse hábitos saudáveis e regulares. Mãe, é importante ter disciplina com os horários na sua idade, ele insistia. O organismo da senhora precisa de regularidade para funcionar bem. Ele até sugeriu que eu fizesse uma tabela escrita com todos os horários dos medicamentos para evitar confusões. Na época, achei que ele estava sendo extremamente cuidadoso e responsável. Agora eu percebia que ele estava mapeando minha rotina para identificar os melhores momentos para introduzir doses maiores de veneno sem que eu percebesse. Ele precisava saber exatamente quando eu estaria sozinha, quando eu tomaria determinados medicamentos, quando eu consumiria alimentos ou bebidas específicas. Marcelo também havia desenvolvido o hábito de verificar constantemente como eu estava me sentindo. Como foi o sono da senhora ontem à noite? Teve algum mal-estar hoje? Os remédios novos estão fazendo efeito? Ele parecia genuinamente interessado em monitorar minha condição física dia após dia. O que na época interpretei como preocupação filial era, na verdade, um acompanhamento clínico dos efeitos do envenenamento. Ele precisava saber se as doses que estava administrando estavam produzindo os resultados esperados, se precisava aumentar a quantidade de veneno ou mudar a estratégia de aplicação. Uma lembrança particularmente revoltante me veio à mente. Há 2 semanas, tive um episódio de vômito muito forte após o almoço. Marcelo estava em casa naquele dia e ficou aparentemente muito preocupado com meu estado. Ele me ajudou a ir para o quarto, preparou um chá para acalmar meu estômago e ficou ao meu lado até eu me sentir melhor. Mãe, talvez a senhora tenha comido alguma coisa estragada, ele sugeriu. Vou verificar a validade de todos os alimentos na geladeira para garantir que isso não aconteça de novo. Ele passou o resto da tarde reorganizando minha cozinha, verificando datas de validade, descartando itens que, segundo ele, poderiam estar contaminados. Agora eu percebia que aquele episódio de vômito havia sido causado por uma dose excessiva de veneno que ele havia colocado na minha comida. Meu organismo havia reagido tentando expelir a substância tóxica, e ele ficou preocupado porque o sintoma havia sido muito evidente. Por isso, ele passou a tarde inteira na cozinha, provavelmente ajustando as dosagens e mudando o método de administração para evitar reações tão óbvias no futuro. Também comecei a me lembrar de como ele havia se interessado repentinamente pelos meus documentos pessoais e situação financeira. Há um mês, ele apareceu em casa dizendo que estava preocupado com a organização dos meus papéis importantes. Mãe, a senhora precisa deixar tudo documentado caso algo aconteça. Ele insistia. Onde estão os documentos da casa? E os extratos bancários? Tem seguro de vida? Ele passou uma tarde inteira vasculhando meus arquivos pessoais, fazendo cópias de documentos, anotando informações sobre contas bancárias e investimentos.
Dizia que queria garantir que tudo estivesse organizado para facilitar qualquer procedimento burocrático que pudesse ser necessário no futuro. Na época, me senti grata por ter um filho tão responsável e previsor. Agora eu entendia que aquilo foi um inventário detalhado dos bens que ele herdaria após minha morte. Ele precisava saber exatamente quanto valia minha herança, onde estavam localizados todos os documentos importantes, quais procedimentos seriam necessários para transferir a propriedade dos bens para o nome dele. A frieza com que ele havia calculado o valor da minha vida me deixava nauseada. Para Marcelo, eu não era uma mãe que o havia criado com amor e sacrifício. Eu era simplesmente um ativo financeiro que precisava ser liquidado da forma mais eficiente possível. Minha morte havia se tornado um investimento lucrativo na perspectiva dele. Após horas analisando todas essas memórias perturbadoras, decidi que precisava agir rapidamente antes que Marcelo e Guilherme executassem a fase final do plano. Mas primeiro, eu queria entender completamente a extensão da conspiração contra mim. Voltei a examinar o celular do meu neto. Desta vez, procurando por conversas mais antigas e detalhes que pudessem ter escapado da minha primeira análise. O que descobri foi ainda mais chocante do que imaginava. Marcelo não havia começado a planejar meu assassinato há algumas semanas, como eu pensara inicialmente. As primeiras mensagens relacionadas ao assunto datavam de quase 4 meses atrás. Ele vinha arquitetando minha morte muito antes de começar a colocar o plano em prática. Nas mensagens mais antigas, Marcelo discutia com Guilherme sobre resolver a situação da vovó, de forma permanente. Ele explicava para o garoto como nossa situação financeira familiar melhoraria drasticamente após minha partida. Falava sobre viagens que poderiam fazer, coisas que poderiam comprar, oportunidades que se abririam para eles sem o peso de sustentar uma pessoa idosa. Uma das primeiras mensagens dizia: "Filho, você precisa entender que às vezes na vida temos que tomar decisões difíceis para o bem da família. Sua avó já viveu sua vida e agora está impedindo que nós vivamos a nossa." Era uma manipulação psicológica sofisticada, apresentando meu assassinato como um sacrifício necessário para o bem comum da família. Marcelo havia usado uma estratégia gradual para convencer Guilherme. Primeiro, plantou sementes de ressentimento, falando sobre como eu era um fardo financeiro e emocional para a família. Depois, introduziu a ideia de que pessoas muito idosas às vezes prefeririam morrer a continuar vivendo com limitações. Finalmente, apresentou o assassinato como um ato de misericórdia que beneficiaria todos os envolvidos. Descobri também que Marcelo havia pesquisado extensivamente sobre métodos de envenenamento. Ele havia consultado sites sobre controle de pragas, fóruns de discussão sobre venenos e até mesmo artigos médicos sobre sintomas de intoxicação. Suas mensagens para Guilherme continham informações detalhadas sobre como diferentes substâncias afetam o organismo humano, especialmente em pessoas idosas. O veneno para ratos é perfeito porque causa sintomas que podem ser confundidos com problemas cardíacos. Ele explicava para meu neto: em doses pequenas e constantes, vai parecer que ela está tendo uma deterioração natural da saúde. Nenhum médico vai suspeitar de nada. Mais perturbador ainda foi descobrir que Marcelo havia conversado informalmente com conhecidos da área médica para obter informações sobre autópsias e investigações de morte súbita. Ele queria saber exatamente que tipo de exame seria feito no meu corpo após a morte, se substâncias tóxicas seriam detectadas, quanto tempo elas permaneceriam no organismo. Uma conversa particularmente sinistra mostrava Marcelo explicando para Guilherme como eles deveriam se comportar após minha morte para evitar suspeitas. Quando acontecer, você precisa parecer muito triste e chocado. Ele instruía: chore bastante. Fale sobre como você amava a vovó. Diga que foi muito repentino. Não pode parecer que estávamos esperando isso. Ele havia planejado cada detalhe da encenação que fariam após meu assassinato. Guilherme deveria contar para todos como eu havia estado me sentindo mal nas últimas semanas, como ele e o pai estavam preocupados com minha saúde, como tentaram me convencer a procurar ajuda médica, mas eu recusei.
Era uma narrativa completa criada para justificar minha morte súbita. Marcelo também havia instruído Guilherme sobre como responder a possíveis perguntas da polícia ou de outros familiares. Se alguém perguntar sobre os remédios novos que eu trouxe para ela, você diz que eram suplementos vitamínicos recomendados por um farmacêutico amigo. Se perguntarem sobre os chás especiais, você fala que eram receitas naturais para ajudar com a circulação. A frieza com que ele havia planejado até mesmo os detalhes da minha cerimônia de funeral me deixou horrorizada. Marcelo discutia com Guilherme sobre que tipo de caixão comprar, onde seria o sepultamento, que roupas eu deveria usar. Ele queria algo simples e econômico, porque, segundo ele, eu não gostaria de gastos excessivos mesmo após a morte. Descobri que Marcelo também havia pesquisado sobre o processo de inventário e transferência de bens após morte. Ele sabia exatamente quais documentos seriam necessários, quanto tempo levaria para transferir a casa para seu nome, como acessar minhas contas bancárias. Havia se preparado meticulosamente para assumir controle total de minha herança no menor tempo possível. Uma série de mensagens mostrava Marcelo calculando quanto dinheiro eles teriam disponível após vender minha casa e liquidar meus investimentos. Ele falava sobre comprar uma casa maior em um bairro melhor, trocar de carro, fazer uma viagem internacional com Guilherme. Para ele, minha morte era literalmente um bilhete premiado da loteria. Mas talvez o aspecto mais revoltante de toda essa conspiração fosse como Marcelo havia corrompido sistematicamente a mente do meu neto. Guilherme era apenas uma criança quando o pai começou a plantar ideias distorcidas sobre o valor da vida humana, sobre quando é aceitável matar alguém, sobre como justificar assassinato como ato de compaixão. Nas mensagens mais recentes, Guilherme já não questionava mais a moralidade do que estavam planejando. Ele perguntava apenas sobre aspectos práticos. Quando seria feito, como seria feito, que papel específico ele deveria desempenhar. Marcelo havia transformado meu neto inocente em um cúmplice frio e calculista. Pai, tenho que colocar o pozinho no café dela amanhã de manhã mesmo? Perguntava Guilherme em uma das últimas mensagens. E se ela perceber o gosto diferente? A naturalidade com que ele discutia os detalhes do meu assassinato mostrava como havia sido completamente manipulado pelo pai. Marcelo respondia com instruções específicas sobre dosagem e método de aplicação. Coloque 2 colheres cheias no açúcar que ela usa no café. Misture bem para não ficar visível. O gosto vai ficar um pouco amargo, mas ela vai pensar que é o café novo que comprei para ela. Eles haviam planejado até mesmo qual café usar para disfarçar o sabor do veneno. Após ler todas essas mensagens horríveis, compreendi que estava lidando com pessoas que haviam perdido completamente a capacidade de sentir empatia ou remorso. Para Marcelo e Guilherme, eu havia me tornado um objeto, não uma pessoa. Minha vida não tinha valor além dos bens materiais que eu possuía. Sabia que precisava agir imediatamente, mas ainda lutava internamente com a dor de ter que denunciar minha própria família. Como uma mãe e avó poderia entregar seu filho e neto para as autoridades? Como poderia destruir o que restava da nossa família expondo essa conspiração terrível? Mas então, lembrei de uma conversa que tive há muitos anos com meu marido, quando Marcelo ainda era criança. Estávamos discutindo sobre como educar nosso filho para ser um homem de caráter. Meu marido disse algo que nunca esqueci. Conceição, o maior desserviço que podemos fazer para nosso filho é protegê-lo das consequências de suas próprias escolhas ruins. Agora eu entendia o significado profundo daquelas palavras. Se eu permitisse que Marcelo me assassinasse sem enfrentar consequências, estaria não apenas perdendo minha vida, mas também contribuindo para a completa corrupção moral dele. E se eu não protegesse Guilherme, expondo a manipulação que ele estava sofrendo, estaria permitindo que uma criança se tornasse um assassino. Tomei a decisão mais difícil da minha vida. Iria denunciar tudo para as autoridades competentes. Não por vingança ou raiva, mas por responsabilidade moral. Marcelo precisava enfrentar as consequências de suas escolhas, e Guilherme precisava ser protegido de se tornar um criminoso por influência do pai. Primeiro, fotografei todas as mensagens do celular usando uma câmera antiga que eu tinha em casa. Queria ter evidências físicas de toda a conspiração antes de devolver o aparelho para Guilherme.
Depois, organizei todos os frascos de suplementos que Marcelo havia trazido para casa, guardando-os como evidência do envenenamento gradual. Liguei para minha vizinha Lourdes e pedi para ela vir até minha casa urgentemente. Quando ela chegou e eu contei toda a história, ela ficou tão chocada quanto eu. Conceição, isso é muito sério. Você precisa ir à delegacia imediatamente. Ela insistiu. E também precisa ir ao hospital para fazer exames e ver se tem algum veneno no seu organismo. Lourdes me acompanhou até a delegacia naquela mesma tarde. O delegado Marcos Pinheiro, que atendeu nosso caso, ficou inicialmente cético sobre minha denúncia. Casos de tentativa de assassinato envolvendo famílias sempre são complexos e sensíveis. Mas quando mostrei as fotografias das mensagens e expliquei todos os detalhes da conspiração, ele começou a levar a situação muito a sério. Dona Conceição, se o que a senhora está relatando for verdade, estamos falando de tentativa de homicídio qualificado, ele explicou. Vamos precisar fazer uma investigação completa, incluindo análise dos medicamentos que seu filho trouxe e exames toxicológicos na senhora. Os exames médicos confirmaram o que eu já suspeitava. Havia traços de arsênico e outras substâncias tóxicas em meu sangue. Dr. Antônio Ribeiro, meu cardiologista, ficou horrorizado ao descobrir que os sintomas estranhos que eu vinha apresentando nas últimas semanas eram causados por envenenamento crônico. Dona Conceição, se a senhora não tivesse descoberto isso agora, provavelmente não sobreviveria mais algumas semanas, ele me disse com lágrimas nos olhos. A polícia montou uma operação para prender Marcelo e apreender todas as evidências da conspiração. Quando os agentes chegaram à casa dele, encontraram frascos de veneno para ratos escondidos no fundo de um armário, além de anotações manuscritas sobre dosagens e métodos de aplicação. Guilherme estava presente no momento da prisão e entrou em choque ao perceber que o plano havia sido descoberto. O momento mais doloroso de toda essa experiência foi ver meu neto sendo levado para depor na delegacia. Apesar de tudo o que ele havia planejado fazer comigo, eu ainda sentia compaixão por aquele garoto que havia sido manipulado pelo pai. Guilherme chorou muito durante o depoimento, admitindo sua participação na conspiração, mas explicando como havia sido pressionado e enganado pelo pai. Marcelo, por outro lado, não demonstrou nenhum arrependimento quando foi confrontado com as evidências. Ele tentou justificar suas ações, alegando que estava apenas tentando aliviar o sofrimento de uma mãe idosa e doente. Mesmo diante da possibilidade de décadas na prisão, ele continuava convencido de que havia tomado a decisão correta. Durante os meses que se seguiram, enfrentei um processo legal complexo e emocionalmente devastador. Tive que testemunhar contra meu próprio filho em tribunal, revivendo todos os detalhes da traição e do plano de assassinato. Foi uma das experiências mais difíceis da minha vida, mas eu sabia que era necessária para que a justiça fosse feita. Marcelo foi condenado a 15 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado. Guilherme, por ser menor de idade e ter sido considerado vítima de manipulação psicológica, recebeu uma sentença mais leve, envolvendo serviços comunitários e acompanhamento psicológico. O juiz determinou que ele viesse morar comigo durante o período de reabilitação under supervisão de assistentes sociais. Nos primeiros meses após o julgamento, a convivência com Guilherme foi extremamente difícil. Embora eu entendesse que ele havia sido manipulado, ainda era doloroso olhar para ele sabendo que houve um momento em que ele estava disposto a me matar. Precisamos de muita terapia familiar para começar a reconstruir nossa relação. Hoje, 2 anos depois desses eventos traumáticos, posso dizer que Guilherme e eu conseguimos encontrar um novo equilíbrio em nossa convivência. Ele demonstra arrependimento genuíno por sua participação na conspiração e trabalha ativamente para reconstruir a confiança entre nós. O garoto que quase se tornou meu assassino, hoje, é meu protetor mais dedicado. A experiência mudou completamente minha perspectiva sobre família e confiança. Aprendi que sangue nem sempre significa lealdade, que amor nem sempre é correspondido, que às vezes as pessoas mais próximas são capazes das maiores traições. Mas também aprendi sobre minha própria força e capacidade de sobrevivência.
Chegamos ao final desta história que marcou para sempre minha existência e que espero tenha tocado o coração de cada um de vocês que acompanhou até aqui. Meu nome é Conceição Ferreira. Tenho hoje 70 anos de idade e acabei de compartilhar com vocês a experiência mais traumática e transformadora da minha vida. Uma descoberta que mudou completamente tudo o que eu acreditava sobre família, amor e confiança. Quando peguei o celular do meu neto naquela manhã de terça-feira para fazer uma simples ligação, jamais imaginei que encontraria uma mensagem que revelaria um plano para acabar com minha vida. A frase, "Tudo certo com o veneno? Essa velha precisa morrer?" destruiu em segundos uma vida inteira de ilusões sobre os laços familiares que eu pensava serem inquebráveis. O choque de descobrir que essas palavras terríveis haviam sido escritas pelo meu próprio filho Marcelo foi devastador. O homem que eu havia criado com tanto amor e sacrifício, para quem dediquei 40 anos da minha vida trabalhando incansavelmente, estava planejando me assassinar para ficar com minha herança. E pior ainda, estava corrompendo meu neto Guilherme, transformando uma criança inocente em cúmplice de um crime hediondo. Durante meses, Marcelo havia executado um plano diabólico e meticulosamente calculado. Ele me envenenava gradualmente através dos medicamentos e alimentos que oferecia, sob o disfarce de cuidado filial. Cada vez que eu agradecia pela atenção dele, estava na verdade agradecendo por ele estar tentando me matar lentamente. Cada gesto aparentemente carinhoso era uma tentativa de acelerar minha morte. As evidências que encontrei no celular do Guilherme mostravam uma conspiração que durava 4 meses. Marcelo não havia tomado uma decisão impulsiva, mas havia planejado cuidadosamente cada detalhe do meu assassinato. Ele pesquisou sobre venenos, consultou informalmente profissionais da área médica, mapeou minha rotina diária, inventariou meus bens e até mesmo ensaiou a encenação que faria após minha morte. A manipulação psicológica que ele usou contra Guilherme foi particularmente cruel. Meu filho transformou gradualmente a mente do meu neto, convencendo-o de que minha morte seria um ato de misericórdia que beneficiaria toda a família. Ele corrompeu um adolescente inocente, plantando ideias distorcidas sobre o valor da vida humana e sobre quando é aceitável matar alguém. O que mais me machucava não era apenas a traição em si, mas entender que eu havia me tornado um estorvo na visão da minha própria família. Para Marcelo, eu era apenas um obstáculo entre ele e os bens que cobiçava. Minha casa, minhas economias acumuladas com décadas de trabalho duro, representavam para ele um investimento lucrativo, que precisava ser liquidado da forma mais eficiente possível. Durante semanas, meu organismo havia reagido ao envenenamento gradual com sintomas que eu não conseguia explicar. Os enjoos constantes, a fraqueza nas pernas, a aparência pálida que minha amiga Lourdes havia notado, tudo era resultado das substâncias tóxicas que Marcelo introduzia sistematicamente em minha alimentação. Meu próprio corpo estava gritando por socorro, mas eu não conseguia identificar a fonte do perigo porque ela vinha de dentro da minha própria casa. A decisão de denunciar meu filho e meu neto para as autoridades foi a mais difícil da minha vida. Como uma mãe poderia entregar seu próprio filho para a polícia? Como uma avó poderia expor seu neto a um processo criminal? Mas eu compreendi que não denunciar seria não apenas permitir minha própria morte, mas também contribuir para a completa corrupção moral de ambos. O processo legal que se seguiu foi emocionalmente devastador. Tive que reviver todos os detalhes da traição em depoimentos, enfrentar o olhar acusador de alguns familiares que achavam que eu estava exagerando e lidar com a dor de ver meu filho sendo condenado a 15 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado. Guilherme recebeu uma sentença mais branda por ser menor de idade e ter sido considerado vítima de manipulação psicológica. O juiz determinou que ele viesse morar comigo durante o período de reabilitação, sob supervisão de assistentes sociais. Os primeiros meses de convivência foram extremamente difíceis para ambos. Era doloroso para mim olhar para ele sabendo que houve um momento em que ele estava disposto a me matar. E era difícil para ele lidar com a culpa e o arrependimento. Hoje, 2 anos depois desses eventos traumáticos,
Posso dizer que Guilherme e eu conseguimos reconstruir nossa relação através de muito trabalho terapêutico e muita paciência. Meu neto demonstra arrependimento genuíno e trabalha diariamente para reconquistar minha confiança. O garoto que quase se tornou meu assassino hoje é meu protetor mais dedicado, alguém que aprendeu na prática o valor da vida humana e a importância dos laços familiares verdadeiros. A experiência me ensinou lições dolorosas, mas importantes sobre a natureza humana. Aprendi que nem sempre podemos confiar nas pessoas que mais amamos, que sangue nem sempre significa lealdade, que às vezes aqueles que deveriam nos proteger são os que mais podem nos prejudicar. Descobri que é possível amar alguém incondicionalmente e mesmo assim ser traída de forma devastadora por essa pessoa. Mas também descobri minha própria força e capacidade de sobrevivência. Aos 68 anos, consegui enfrentar uma situação que poderia ter me destruído completamente. Tive coragem de denunciar minha própria família quando isso se tornou necessário para proteger minha vida. Encontrei forças para recomeçar, mesmo depois de ter meu mundo emocional completamente despedaçado. Esta experiência também me mostrou a importância de estar atenta aos sinais de perigo, mesmo quando eles vêm de fontes aparentemente confiáveis. Durante meses, meu corpo reagia ao envenenamento com sintomas claros, mas eu não conseguia conectar esses sintomas a uma causa externa, porque confiava cegamente no meu filho. Aprendi que devemos sempre questionar situações que parecem estranhas, mesmo quando envolvem pessoas próximas. A história que compartilhei com vocês não é apenas minha, mas representa uma realidade que infelizmente afeta muitas pessoas idosas em nosso país. O abuso contra pessoas da terceira idade, seja físico, psicológico ou financeiro, é mais comum do que imaginamos. Muitas vezes, os agressores são membros da própria família que veem os idosos como fardos ou oportunidades financeiras. Quero que minha experiência sirva de alerta para outras pessoas que possam estar passando por situações similares. Se vocês notarem mudanças estranhas em seu estado de saúde, comportamentos suspeitos de familiares ou qualquer situação que pareça anormal, não hesitem em procurar ajuda. Confiem em seus instintos, consultem médicos, conversem com amigos confiáveis e, se necessário, procurem as autoridades competentes. Também quero enfatizar a importância de mantermos relacionamentos externos à família nuclear. Minha amiga Lourdes foi fundamental para me ajudar a perceber que algo estava errado e para me dar coragem de tomar as medidas necessárias. Ter pessoas confiáveis fora do círculo familiar pode ser crucial em situações de crise como a que vivi. Para os mais jovens que estão assistindo este vídeo, minha história serve como um lembrete sobre a importância de respeitar e valorizar os idosos. Nossos mais velhos não são fardos ou obstáculos, mas pessoas com experiências valiosas, sentimentos profundos e direito à vida e dignidade. A idade não diminui o valor de uma pessoa ou justifica qualquer forma de abuso ou negligência. Hoje, vivo uma vida diferente da que tinha antes dessa experiência traumática. Sou mais cautelosa em relação à confiança, mais atenta aos sinais de perigo, mais valorosa da importância de ter relacionamentos saudáveis. Ainda sinto dor pela traição que sofri, mas não deixo que essa dor me impeça de continuar vivendo plenamente. Guilherme se tornou não apenas meu companheiro de casa, mas também meu protetor e confidente. Ele aprendeu lições sobre moral e responsabilidade que, hopefully, o tornarão uma pessoa melhor pelo resto de sua vida. Nossa relação hoje é baseada em honestidade, respeito mútuo e no reconhecimento de que ambos somos sobreviventes de uma experiência traumática que nos mudou para sempre. Quanto ao Marcelo, mantenho um perdão cristão em meu coração, mas isso não significa esquecer ou minimizar a gravidade de suas ações. Ele tomou decisões que têm consequências irreversíveis, não apenas para mim, mas para toda a nossa família. O perdão é uma escolha que faço por minha própria paz interior, não uma absolvição das responsabilidades dele. Esta história que compartilhei com vocês durante essa história representa mais do que um relato pessoal de sobrevivência.
É um testemunho da complexidade das relações humanas, da importância de estar vigilante mesmo dentro de nossos próprios lares e da capacidade que todos temos de superar adversidades aparentemente impossíveis. Espero que minha experiência tenha tocado vocês de alguma forma significativa e que possa contribuir para que outras pessoas identifiquem situações similares antes que seja tarde demais. O mais importante é que nunca devemos aceitar passivamente situações que ameacem nossa segurança ou dignidade, independentemente de quem seja o responsável por essas ameaças. Se vocês chegaram até aqui comigo nesta jornada dolorosa, mas importante, peço que se inscrevam no canal Vovó Lembrou. Aqui vocês encontrarão outras histórias reais de pessoas como eu, que passaram por experiências marcantes e quiseram compartilhar suas vivências para ajudar outras pessoas. Cada história que contamos aqui foi vivida na pele, sentida no coração e compartilhada com a esperança de fazer diferença na vida de quem assiste. Deixem o like neste vídeo se minha história os tocou de alguma forma. O like é uma forma simples, mas muito importante de mostrar que vocês valorizam o trabalho que fazemos aqui no canal. Também comentem aqui embaixo contando o que acharam dessa história, se já passaram por experiências similares ou qualquer reflexão que queiram compartilhar conosco. Os comentários são fundamentais para mim porque me permitem saber que não estou sozinha, que outras pessoas se identificam com minhas experiências e que vale a pena continuar compartilhando essas histórias difíceis, mas necessárias. Cada comentário que vocês deixam me dá força para continuar abrindo meu coração e contando episódios dolorosos da minha vida. Deu muito trabalho reunir coragem para gravar este relato e reviver todos esses momentos traumáticos. Por isso, peço que mostrem que valorizam esse esforço interagindo com o vídeo através de likes, comentários e compartilhamentos. Compartilhem este vídeo com pessoas que vocês acham que poderiam se beneficiar de ouvir minha história ou que poderiam estar passando por situações similares. Visitem os outros vídeos do nosso canal, onde vocês encontrarão muitas outras histórias emocionantes e verdadeiras. Cada relato que fazemos aqui é único, mas todos têm em comum a intenção de conectar pessoas através de experiências humanas autênticas. Assistir aos outros vídeos também ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas que precisam ouvir essas histórias. Se vocês querem apoiar nosso trabalho de forma mais direta, podem nos ajudar através do Valeu Demais, que é uma forma de doação que permite que vocês contribuam financeiramente para os custos de produção do canal. Fazer vídeos diários com histórias como essa exige recursos para equipamentos, edição e, principalmente, tempo dedicado para preparar cada relato com o cuidado que merece. Cada contribuição através do Valeu Demais nos ajuda imensamente a manter a qualidade do conteúdo e a frequência de postagens que vocês merecem. É uma forma concreta de vocês demonstrarem que valorizam o trabalho que fazemos e querem que continuemos trazendo mais histórias importantes como esta que compartilhei hoje. Muito obrigada por terem me acompanhado até o final desta história dolorosa, mas necessária. Nos vemos no próximo vídeo com mais uma experiência real que certamente vai tocar o coração de vocês. Até lá, cuidem-se bem. E lembrem-se sempre de valorizar as pessoas que realmente amam vocês de forma sincera e verdadeira.